Olá, pessoal. Ali no terceiro ano pré-vestibular, tudo bem? Hoje a gente vai dar continuidade aos nossos estudos. A gente vai trabalhar a parte de circunferência e círculo, beleza? Então, vocês podem abrir o material de vocês lá na página 209. A gente vai trabalhar essa parte de circunferência e círculo. Então, essa parte de circunferência e círculo, a gente vai ver primeiro alguns elementos que fazem parte dessa circunferência ou do círculo. Primeiro, vamos identificar a diferença de circunferência para círculo. Por exemplo, em objetos. Se você pegar uma aliança, ela é uma circunferência ou um círculo. Uma moeda, é uma circunferência ou um círculo. E a circunferência, você vai ter um ponto central e a distância desse ponto central a qualquer ponto da circunferência, ele é constante, são iguais. Então, por exemplo, aqui, ó, chama de centro. Se eu pegar qualquer reta, pegar do centro a qualquer parte da circunferência, eles vão ser igual. É como se eu tivesse aqui, ó, todos os pontos dessa circunferência são equidistantes de um único ponto e está no centro, certo? Ó, é o centro da circunferência aqui, ó, é uma circunferência. No caso, uma aliança. No caso, a aliança seria um exemplo de uma circunferência. Já o círculo é aquela situação em que você vai ter vários pontos, e a distância desses pontos ao centro, ele não é constante, certo? Ó, ele vai ser diferente. A distância entre os pontos ao do centro pode ser diferente. Por exemplo, I é uma distância, I vai ser outra. Ou seja, a moeda, como ela é compacta, então ela vai ser vai ser um círculo, um exemplo de um círculo. Então, um círculo, um exemplo, uma moeda, uma circunferência, um bambolê, uma aliança, um anel, é um exemplo de uma circunferência. Bem, então no início a gente vai trabalhar uns elementos da circunferência, beleza? Então, o primeiro passo aí embaixo está bem explicado para vocês os elementos. Nós temos o centro, né? Ó, esse aqui. Nós temos o diâmetro é a medida que vai de um ponto da circunferência ao outro, passando pelo centro. Então, se você pegar um segmento de reta e, ó, e você de A até B, e vai ser o diâmetro. Lembrando que o diâmetro é 2 vezes o raio. E o raio vai ser a medida do centro a qualquer parte da circunferência. Então, se eu pegar a medida aqui, ó, do centro a qualquer parte da circunferência, e vai chamar de quem? De raio, certo? Ó. Então, se você pegar do O até o B é o raio, do O até o A é o raio. Ou seja, de A até B, como é o diâmetro, então é 2 vezes o raio. O raio é a metade do diâmetro, certo? Nós temos a tangente é um segmento de reta e toca apenas em um ponto da circunferência. Então, isso vai ser chamado de tangente. Qualquer segmento de reta que passa apenas em um ponto na circunferência. Nós temos a secante é o segmento de reta que passa por 2 pontos da circunferência. Então, se eu pegar aqui, ó, esse ponto AB, além de seu diâmetro, também é uma secante. Ele toca em 2 pontos da circunferência. Mais especificamente, chamamos de diâmetro porque ele passa pelo centro. Nós temos uma corda, por exemplo, ó, uma corda é o segmento de reta e vai de um ponto ao outro da circunferência. Por exemplo, o diâmetro, ele também é uma corda, mais especificamente diâmetro, que passa pelo centro. Já, e ó, CD é uma corda, ele passa e ó, em 2 pontos distintos da circunferência, certo? Então, esse segmento de reta AB é tanto diâmetro, é tanto uma corda e é tanto uma secante. De C até D também é uma secante, mas especificamente nós chamamos de corda, porque a secante é o segmento de reta que toca em 2 pontos distintos da circunferência. Mas a gente vai chamar mais de corda. Nós temos a flecha, né? Ó, é o segmento de reta que vai da metade de uma corda até a circunferência, mais formando um ângulo de 90 graus. É o que está especificando no material de vocês aí, a flecha. Beleza? Então, com outros elementos, a gente vai trabalhar hoje essa parte de circunferência. Então, se você pode observar no material de vocês aí, nós temos aqui, ó, ele bem explicando todo o segmento de retas aí embaixo, ó. Então, nós temos aqui, ó, nós temos a flecha, né, ó, o segmento de reta que vai do centro, do ponto médio da corda até a circunferência, mais formando 90 graus. Nós temos o diâmetro. Esse diâmetro aqui também pode ser chamado de secante, que toca em 2 pontos. Pode ser chamado de corda também, mas ele é mais especificamente diâmetro, porque ele passa pelo centro. Então, todo diâmetro é uma corda, mas nem toda corda é um diâmetro. Nós temos o raio e temos a tangente. Nós temos os ângulos na circunferência. Nós temos o ângulo central e um ângulo inscrito, viu? Lá em trigonometria, quando vocês estudaram trigonometria também no segundo ano, vocês viram essa parte de arco.
ângulo central e arco. Então, nós temos aqui, ó. Então, se eu pegar aqui, ó, o ângulo central. Ó, o ângulo central. Quando você pega o ângulo central, aqui, ó, é onde ele forma, delimitado por dois segmentos de reta, que chamamos de raio. Então, tem o centro O, e temos esse ângulo central alfa. Então, tem um ponto A e ponto B. Então, essa horda aí, gente, foi formada por esses dois raios aí, ó. Certo? Ó, raio. É tanto que nós temos uma fórmula em trigonometria que diz que o comprimento desse arco é o ângulo alfa em radiano vezes o raio. Vocês lembram dessa fórmula aqui, né? Mas nós estamos querendo saber agora em relação ao ângulo central. Então, esse ângulo central, ele vai ser a mesma medida do arco AB, ó. Certo? Ó. Então, se esse arco AB vale 40 π radiano, o ângulo central é 40 π. Se esse arco vale π radiano, o ângulo central vale π também. Então, a medida do ângulo central é a mesma medida desse arcozinho aqui, ó. O ângulo central, não esse maior. Nós temos agora o ângulo interno. Ó, o ângulo interno é esse aqui, ó. Formado também por dois segmentos de reta. Mas ele vai formar, e na circunferência, ó, o ângulo alfa. Temos aqui AB também, e temos esse arco, ó. Certo? Então, você pode ver que ele não começa mais do centro. Então, esse ângulo interno, ele é a metade desse arco AB. Beleza? Ó? Ou seja, esse ângulo interno é a metade do ângulo central. Então, se eu tiver um ângulo central de 60 graus, então esse ângulo interno vale quanto? 30 graus. Vai ser a metade do ângulo central. É a mesma coisa desse arco aqui, a metade desse arco, viu? Então, esses são dois tipos de ângulos que temos em relação a uma circunferência. Continuando aqui, nós temos alguns detalhes que ele fala de circunferência. Tá aqui, ó, metade do arco, né? Então, por exemplo, se esse ângulo alfa aqui for 120 graus, esse ângulo central aqui vai ser a metade, 60 graus. Pode ser em graus ou pode ser em radiano. Lembrando que são dois tipos de representação de ângulos. Beleza? Nós temos aqui, ó, ângulo do segmento, ângulo excêntrico interior e ângulo excêntrico exterior. Tem mais esse tipo de ângulos aí, ó, viu? Então, esse ângulo do segmento, gente. Esse ângulo do segmento, na verdade, ele é composto por dois segmentos de reta. Um que é uma tangente e o outro é uma secante, mas o ângulo forma sobre a circunferência, ó. Beleza? Vou já explicar melhor isso aí. O ângulo excêntrico interior, beleza? Eu vou explicar também melhor no quadro para facilitar para vocês. E o ângulo excêntrico exterior. Então, vamos aqui primeiro o ângulo de segmento. Então, vamos lá, ó. Nós temos mais esses três tipos de ângulo aí. Nós temos o ângulo de segmento, o ângulo excêntrico interior e o ângulo excêntrico exterior. Ó, o ângulo de segmento, gente, como eu falei para vocês, é composto pela união de dois segmentos de reta. Um vai ser tangente à circunferência e o outro vai ser secante à circunferência. Então, em dois pontos, ó. Então, esse ângulozinho que ele quer saber aqui, ó, o ângulo alfa. Então, eu vou botar dois segmentos e dois pontos, ó, ponto A e ponto B. Então, você pode observar que ele formou esse arcozinho aqui, ó. Beleza? Ó? Esse arco AB. Certo? Então, como é que eu vou encontrar esse ângulo de segmento? Então, o ângulo de segmento, na verdade, vai ser como se fosse o ângulo, na verdade, é o ângulo interior da circunferência, ele acabamos de ver. Então, esse ângulo alfa e ó, esse ângulo alfa vai ser a metade de em do arco AB. Beleza? A mesma coisa do ângulo interior. Na verdade, ele é interior, só que ele é composto por uma característica que é a tangente. Mas é a mesma coisa. Lá o outro são duas secantes. Então vai dar no mesmo, é a mesma coisa do ângulo interior. É um caso particular, porque aqui tem uma tangente. O ângulo excêntrico interior. Veja bem isso aqui agora, gente. Ó. O ângulo excêntrico interior ele é composto pela união ou a interseção de dois secantes, não necessariamente no centro. Então, se eu pegar aqui, ó, traçar essa aqui, vamos traçar essa outra aqui, ó. Dois secantes, beleza? Vou botar aqui A, botar B, C, D. Pronto. Então, esse ângulo excêntrico interior. Nesse caso aqui, ele pode determinar, é um desses ângulos, ó. Ele pode pedir esse ângulo alfa e, no caso, pode pedir esse ângulo beta. Mas lembrando, esse ângulo alfa é o mesmo desse outro aqui, ó. Eles são opostos pelo vértice. Então,
Não precisa calcular esse. Ele pode pedir também esse outro ângulo e beta, que eu vou já botar. Então, vamos calcular primeiro esse ângulo alfa. Ó, você observa que esse ângulo alfa, os dois arcos, ele forma tanto à frente como atrás dele. Então, se eu pegar a frente dele, ele vai ser formado por esse arco aqui, ó, arco AB. E atrás dele vai ser esse arco em CD, ó. Então, esse ângulo alfa vai ser a soma do arco AB mais o arco CD dividido por 2. É a média aritmética desses dois arcos. Então, vocês podem observar na página do 210, nós vamos ter esses dois tipos de ângulos. Então, o ângulo excêntrico interior, formado por dois secantes e circuloso dentro da circunferência. Então, para mim calcular o ângulo, eu pego o arco que está na frente dele, somo um arco delimitado atrás dele e divide por 2. Vamos supor, agora eu quero saber o ângulo beta. Esse aqui, ó, beta. Tanto faz esse como de cima, que são o mesmo. Então, o ângulo beta, agora, ó, vai ser, qual é o arco que forma na frente dele? Esse arco aqui, ó, BC. Mais o que forma atrás dele? AD, ou DA, tanto faz. E divide por quanto? Por 2. Então, na verdade, o ângulo central é a média aritmética dos arcos à frente e atrás desse ângulo, beleza? E o ângulo excêntrico exterior. Então, nós temos aqui uma circunferência, beleza? Ó, vamos botar aqui 2 secantes, normalmente. Botar A, B, C, D. E está esse ângulozinho aqui, ó, chamado ângulo alfa. Pronto. Então, esse ângulo é excêntrico exterior, certo? Ó, você pode ver que ele é determina dois arcos também. O maior, o arco AB, e o menor, arco CD. Então, esse ângulo excêntrico exterior vai ser módulo, né? Módulo, porque ângulo, geralmente, quando você for calcular, ele pode dar negativo, mas considerando o módulo, vai ser sempre o valor positivo que você vai considerar. Então, pela fórmula, é o módulo. Mas tanto faz. Se você não quiser botar o módulo, bota o maior menos o menor arco. Então, vai ser o módulo em o maior arco, que foi determinado, é o AB, menos o menor arco, que é em o CD, e divide por 2. Então, lembrando que no excêntrico interior, você soma os arcos e divide por 2. No exterior, você subtrai os arcos e divide por 2. Aí, eu coloquei em módulo, lembrando, se você não colocar em módulo, mas bota o maior, sempre o menor, e sempre vai dar valor positivo. Então, tá aí os ângulos. Ângulo central, não é isso? Nós acabamos de ver. O ângulo interior, apenas interior. O ângulo de segmento é a mesma coisa do interior. O ângulo de excêntrico interior e o exterior. Então, temos essas equações para a gente trabalhar com situações que envolvem circunferência. Voltando aqui, frisando aqui o material, nós temos uma observação. Tá aí, ó. Acabou de vir, viu, gente? Nós temos uma observaçãozinha aqui, ó. Ele fala de alguns casos particulares. Importante. Tá aqui, ó, importante. Então, uma observação. Você tem que ver o seguinte, ó. Todo quadrilátero, né, inscritivo e está inscrito numa circunferência, veja bem aqui, ó, a soma dos ângulos opostos dá 180. Então, se eu pegar bem aqui, ó, o ângulo A mais o ângulo C tem que dar 180. O ângulo D mais o ângulo B também tem que dar 180. Então, toda vez que tiver um quadrilátero, uma figura geométrica de 4 lados, tiver inscrito em uma circunferência, os ângulos opostos, a soma dos ângulos opostos são suplementares, é igual a 180, não é isso? Os ângulos opostos são suplementares. Outra observação aqui, ó, retas paralelas. Quando tiver duas retas paralelas numa circunferência, os arcos delimitados por elas, ó, o arco AB é igual ao arco CD. Também são congruentes, são iguais. E outra aqui, ó, o raio é perpendicular à tangente no ponto de tangência, não é isso? Então, toda vez que você pega o raio e ele traça, e ele topa em um ponto da tangente, ele vai formar um ângulo de 90 graus. E outra coisa muito importante, isso aqui, gente, ó. Essa parte aqui, passou demais. Deixa eu ver aqui, ó. Essa parte aqui do ângulo excêntrico exterior. Ó, quando você tiver, não falo necessariamente do ângulo excêntrico exterior, mas em relação a uma dica para vocês, serve para resolver muitas questões. Ó, quando eu tiver duas tangentes, perdão, não é o excêntrico exterior, não, é uma secante, viu? Quando você tiver duas tangentes,
Então, esse segmento AP é igualzinho ao segmento BP. Esses segmentos são congruentes, viu? Ó, sempre. Sempre vai ser isso aí. Nós temos outras relações também, e trabalho mais na frente aí, distância de um ponto a uma circunferência. Quando eu tiver uma relação entre duas secantes, entre uma secante e uma tangente, entre hordas, mas isso aí vai ser outro tópicozinho. Agora, bem, ó, essas posições relativas de circunferência, que vocês vão dar uma analisada depois, não adianta nem estar explicando um montão disso aí, porque você vai fazer uma relação entre a distância dos seus centros e os seus raios. Simplesmente isso aí. Então, nós temos várias posições em relação às circunferências. Ó, posições relativas de duas circunferências. Então, ó, D vai ser a distância entre os seus centros, R é o raio da maior e R é o raio da menor. Então, por exemplo, quando é que eu vou ter duas circunferências exteriores? Quando a distância entre seus centros for maior do que a soma de seus raios. Então, vou ter o raio da maior, vou ter o raio da menor. Quando eu somar esses dois raios e der menor do que a distância entre seus centros, ela vai ser exterior. Por exemplo, só um exemplo da primeira aqui, ó. Eu tenho aqui o seguinte, eu tenho uma circunferência de raio 4 centímetros. Uma outra circunferência de raiozinho, 2 centímetros. E eu tenho uma distância entre os centros da circunferência 1 e da circunferência 2, vamos botar aí 10 centímetros. Qual é a posição relativa? Então, quando você fizer a distância 10, aí vai ser 4 mais 6, mais 2. Ó. Então, 10 é maior do que 6. Então, se a distância é maior do que a soma entre os seus raios, então ela vai ser o quê? Vão ser exteriores. E assim vai servir para todas as outras posições. E vamos nos deparar aí, ó. Então, exterior é um exemplo aqui, ó. Tangente, nós temos dois tipos de tangente, a exterior e a interior. A exterior, quando a distância entre os seus centros é igual à soma dos raios. Então, no caso, se eu tivesse somado aqueles dois valores entre os raios e desse igual à distância dos centros, seria tangente exterior. Foi igual. Se essa distância for maior do que a subtração e menor do que a soma entre os raios, elas vão ser secantes. Então, para isso aí, quando ele me der a distância, ele vai dar a distância para vocês e vai dar os raios da circunferência. Você vai fazer uma relação. Ou, às vezes, dos problemas, a gente vai trabalhar também a parte de circunferência de equações. Ele vai dar as equações da circunferência e, por ela, você descobre seus raios e seus centros. Aí dá para você fazer a relação da posição entre elas. E a outra, ó, a tangente interior. A exterior, quando a distância é igual à soma, e a interior, quando a distância é igual à subtração dos seus raios. E quando elas forem interiores, é quando a distância é menor do que a subtração entre os raios. Então, veja aqui o seguinte, ó, só nessas posições, ó, eu tenho a exterior, a distância entre os centros é maior do que a soma dos raios. A interior, a distância entre os seus centros é menor do que a subtração dos raios. Nós temos a tangente exterior, a distância é igual à soma dos raios. A tangente interior, a distância é igual à subtração dos seus raios. E a secante é quando essa distância não é maior, não é igual, ele representa as duas situações. É maior do que a subtração e menor do que a soma. Beleza? E por último, as concêntricas, quando a distância de seus centros é igual a zero. Beleza. Agora nós temos, ó, setor circular e coroa. Nós já até vimos essa parte aqui de coroa circular. Vocês estão lembrados, né? Ó? A coroa circular, até demonstrei para vocês como é que a gente não teve uma aula aí, eu fiz como é que a gente trabalha a situação das áreas. A área é essa parte enxurada aqui, ó, tá listrada. Eu vou pegar a área de um círculo, é πr ao quadrado, então tem aqui, ó, πr ao quadrado, menos a área do círculo menor, que é πrzinho ao quadrado. Você bota o π em evidência e tá aqui a formazinha da área do setor circular, que já foi vista aí em umas aulas passadas. Essa parte do setor circular, que é a área, ó, você pode fazer, tem essa equação aqui, mas você pode fazer simplesmente uma regra de 3, beleza? Eu vou ensinar para vocês uma maneira de você calcular, quando ele pedir apenas a área, essa área desse pedaço que faz uma circunferência. Para você não estar decorando fórmula, mas quem tem habilidade de aprender, é muito bom, porque facilita na hora você só joga na fórmula, não é isso? Mas se não, você vai fazer o seguinte, ó, a área do setor circular, viu, gente? A área de um setor circular. Ó, então você vai ter, ó, você vai ter um círculo, né? E você vai ter apenas uma parte aqui, ó, o alfa. E aí ele vai querer saber essa área aqui, ó. Beleza? Então, para que você não decore essas formas, você pode fazer uma simples regra de 3. Beleza? Ó, por exemplo,
Quantos graus nós temos uma circunferência? 360 graus. 360 graus corresponde à área de um círculo todo, que é em πr ao quadrado. Como ele quer saber somente dessa área circular e representada por esse ângulo alfa, então a área delimitada pelo ângulo alfa, essa área que nós vamos encontrar. Ó. Fazendo cruzado, você vai ter essa fórmula aí, ó. Alfa vezes πr ao quadrado dividido por 360 graus. Essa mesma fórmula que ele botou aí. Alfa dividido por 360 e multiplica πr ao quadrado. Então tá aí, ó, a formazinha da área do setor circular. Isso quando ele me der esse ângulo em graus. Se ele me der esse ângulo em radianos, aí você tem logo aí a formulazinha bem do lado. Se ele me der em radianos. Se for em radianos. Então, se for em radianos, você vai fazer a mesma coisa. Ó, 360 graus corresponde em 2π radiano. Está para em πr ao quadrado. Então, esse ângulo alfa em radiano corresponde em a área do setor circular. Fazendo cruzado aqui, ó, nós vamos ter área, vai dar alfa vezes πr ao quadrado dividido por 2π. Corta π, 1π, a área vai dar em alfa r ao quadrado dividido por 2. Você poderia fazer essa forma também. Mas é muito lógico. Basta você aprender essa aqui, ó. Se ele me der em radiano, você converte para graus e faz a regra de 3. Simplesmente isso aí. Na coroa circular, como já foi dito para vocês, já foi passado em uma aula passada, não é isso? Ó. Nós temos aqui a parte da coroa circular. A coroa circular, você tem uma circunferência, elas são concêntricas, ó, e tem uma menor. Aí nós temos Rzinho, nós vamos ter em Rzão. Ele quer saber a área desse setor aí, ó. Certo? Ó. Então, o que eu faço? Você pode fazer duas situações. Você pode calcular a área da circunferência maior, que é πr ao quadrado, calcular a área da circunferência menor, πrzinho ao quadrado, e subtrair uma pela outra. Ou você já usa a forma direta, ó, que é π rzão ao quadrado menos rzinho ao quadrado. Certo? Ó, lembrando que rzão é o raio da maior e rzinho é o raio da menor. Aí sim você encontra a área de um setor circular. Beleza? Vamos ver uma atividade que eu queria mostrar para vocês em relação ao resolvidos, viu? Ó. Essa segunda questão aí, ó. Apesar dela estar resolvida aí, tentem entender essa questão aí, dá uma lida nela, tentem entender para a gente analisar e tentar fazê-la aqui do nosso jeito. Então vamos lá, gente, ó. Se você observar nessa figura aí, o que ele nos fala aqui, ó. Nós temos aí, ó, na figura, a reta T é tangente ao ponto P, tá aqui, ó, essa reta aqui, ó, tangente ao ponto P, ao círculo de centro, ó. A medida do arco AB é 100 graus, tá dando em graus a medida, ó, do arco, e a do arco BCP, porque nós temos aqui, ó, o ABC, e temos o ABC, temos e o arco BCP, esse aqui, ó. Ele delimitou para onde nós vamos ter que fazer, ó. É 190 graus. O valor de x em graus é, então vamos aqui, ó. Então, ele quer saber qual é a medida em graus do ângulo x. Você pode observar esse ângulo x aqui, gente, ó, ele é determinado por uma tangente e uma secante, ó.
Então, é o ângulo excêntrico exterior. Então, como é que eu faço para descobrir esse ângulo excêntrico exterior? Então, o ângulo X vai ser em um modo, né? Desse arco maior, e é o arco BP, menos esse arco menor, e é o arco AP, dividido por quanto? Por 2. Esse vai ser a equação que nós vamos ter que fazer para encontrar o valor desse arco. Mas veja que é o seguinte, ele me disse que o arco AB vale quantos graus? 100, não é isso? Ó? Ele disse, ó, e o arco AB vale 100 graus. Então, esse arcozinho aqui, ó, AB vale 100 graus. Ele disse que o arco BCP, esse arco todinho, vale quantos graus? Vale 194 graus. Mas só que na equação eu preciso saber, ó, esse arco BP, eu já tenho, ó. Eu preciso sobre esse arco aqui, ó. Mas você vê, a circunferência por completa, ela tem quantos? 360 graus. Menos, não é isso? Ó, se eu subtrair desse e desse aqui, eu vou descobrir esse arco AP. Então, o arco AP é igual. O AP, eu preciso saber, ó. Esse arco AP vai ser em 360 graus, é uma volta completa, menos essa parte de 100, menos essa parte de quanto? 194. Então, esse arco AP vai dar 360 menos 294. Então, esse arco AP vai dar quanto aí? 360 menos 294. Vai dar 64, 66 graus. Não é isso? Ó, 66. Aí vamos agora descobrir o arco X. Ó. O BP 194 menos o AP, acabamos de encontrar, 66 dividido por 2. 194 menos 66. 14 menos 6 vai dar 8 e ficou 18 menos 6 vai dar 12. Vai dar 128 dividido por 2. Metade de 128 vai dar quanto? 64 graus. Beleza? 64 graus vai dar a letra D de dado. Então, está resolvido isso aí no de vocês, só para vocês terem uma noção aí de como a gente pode aplicar aquelas situações de ângulos trabalhando em circunferência. Agora a gente vai fazer o praticando, gente. Dá uma olhada lá no praticando. Ó, a gente vai começar. Essa primeira questão, ela envolve posição relativa entre circunferências. Beleza? Então, vocês vão acompanhando pelo material de vocês aí, e eu vou fazendo aqui no meu, para ficar melhor, para a tela ficar maior, para vocês terem uma melhor visão no quadro. Então, vamos ver, ó, letra A, B, C, D, para a gente ver as posições relativas entre essas circunferências. Como eu tinha falado para vocês, ele vai dar a distância entre seus centros e me dá os respectivos raios de ambas as suas circunferências. Então, vamos lá. Para 212. Primeira, então vamos lá, gente. Ó. Determine a posição relativa de cada um dos pares de circunferência descrito a seguir. Letra A circunferência 1 tem raio 3 centímetros, a circunferência 2 tem raio 1 centímetro e a distância dos centros é 4. Então, o raio maior, né? 3 centímetros. O raio menor dá 2, né? Vamos dizer que é 1 centímetro e a distância dos seus centros é 4 centímetros. Ó, é 4. 3 mais 1 é 4, ou seja, a distância é igual em a soma dos raios, ó. Então, 4 é 3 mais 1. Ou seja, se a distância é igual à soma entre seus raios, elas são tangentes exterior. Tangente exterior, certo? Essa é a letra A. A letra B. A circunferência 1 tem raio 1,5 centímetro. Raio 1,5 centímetro. A circunferência 2 tem raio 2,5, então aqui vamos chamar R1, é o menor. A outra tem raio 2,5 centímetro. E a distância entre seus centros é igual a 5. Você pode ver, se eu somar esses dois valores, ele vai dar quanto? Vai dar 4. Então, a distância ela é maior do que a soma dos raios. Se a distância é maior do que a soma dos raios, elas são exteriores, ou seja, é exterior. A letra C. Vamos para a letra C.
A letra C, ora ele fala, ó, a distância, o raio da circunferência 1 é 6, o raio da circunferência 2 é 1, Rzão é 6 centímetros, Rzinho é 1 centímetro, e a distância entre seus centros vai ser de 6,5. Se eu somar, vai dar maior do que a distância. Então, a distância não é maior. Se eu diminuir, vai dar menor do que a distância. Então, é naquela formulazinha, ó, a distância ela é maior do que a subtração entre os raios e menor do que em a soma. Ou seja, a distância é 6,5. Se eu subtrair 6 menos 1, dá 5,5. Deu menor do que a distância. Se eu somar acima, é 7. A soma deu maior do que a distância. Então, a distância está entre a soma e a subtração. Então, ela vai ser o quê? Vão ser secantes. Beleza? E a letra D, ele fala, a circunferência 1 tem raio 3 centímetros, a circunferência 2 tem raio meio centímetro, então o raiozão vai dar, o maior vai dar primeiro 3 centímetros, o raiozinho vai dar meio centímetro, e a distância entre os seus centros é 2 centímetros. Nesse caso, e se eu somar, vai dar maior do que a distância, não é isso? Ó? E se eu subtrair, ó, a distância vai ser maior do que a subtração entre seus raios. Quer ver? Ó? Não, vai ser menor a distância entre seus raios. Então, a distância, ó, se eu pegar, e a distância é 2, é menor do que 3 menos meio, vai dar 2,5. Então, a distância 2 é menor do que 3 menos 0,5. 2 é menor do que 2,5. Então, a distância é menor do que a subtração entre seus raios. Então, ela vai ser, vão ser tangente interior. Ou, aliás, somente interior, porque a tangente interior, a distância tem que ser maior do que a subtração dos raios. Como essa distância deu menor do que a subtração dos raios, elas vão ser apenas interiores, como se eu tivesse uma e outra aqui dentro, ó, apesar de ter centros distintos. Então, essa é a posição relativa entre circunferência. Vamos para a segunda questão. Na segunda questão aí tem uma figura, não é isso? Vamos botar a figura aqui para a gente analisar. Passou demais.
Então tá aí, gente, ó, essa figura aí que ele nos propôs aí, ó. Na figura, a circunferência tem centro O e o lado BC, esse lado aqui, ó, BC externo aqui, né, é igual ao lado OA, é igual ao lado OA, ou seja, igual a esse raio. Então, a razão entre as medidas dos ângulos AOD, esse ângulo aqui, ó, esse ângulo central O, e o ângulo COB, COB, para saber esses dois ângulos e a razão entre os dois ângulos. Então, vamos analisar essa questão aqui, ó. Então, veja o seguinte, ele quer saber a razão entre esse ângulo aqui, ó, AOD, certo? Eu vou chamar esse ângulo de alfa, e a medida do ângulo COB, então eu tenho que traçar isso aqui, ó, COB, chamar esse ângulo de beta. Beleza, ele quer saber a razão entre alfa e beta. Vamos lá. Só que ele me disse, e a medida desse segmento BC, ele é igual à medida do segmento OA. Ou seja, aí é o raio, aí também é um raio. Então, aqui também é um raio, ó. Então, esse segmento também é igual. Não é isso, ó? Se esse segmento aqui é igual, ó, dois lados iguais, ângulos internos opostos também vão ser o quê? Iguais. Se esse lado é igual a esse, o lado oposto. O ângulo oposto também são iguais, ó. Beleza. Mas vamos analisar o seguinte, ó. O ângulo alfa, ele é esse segmento aqui, ó. Beleza, ó? Ele é a medida do ângulo AD, né, ó? O ângulo, então, e se é alfa, essa medida bem, e também vai ser a mesminha, é o ângulo central, também chamado de alfa. Se eu pegar esse segmento, esse ângulo beta, é o ângulo exterior. Então, ele vai ser a medida, o ângulo excêntrico exterior, vai ser a medida de DA maior, menos a medida do C, até aqui, vou chamar esse segmento aqui de E, dividido por 2. Só, gente, isso bem aqui, ó, olhando só para esse lado aqui, ó, só esse aqui, ó, esse também é o ângulo central, ó, beta, então esse aqui também vai ser o quê? Vai ser beta, esse segmento aqui também é beta, ó. Então, se eu analisar só esse ângulo aqui, ó, vou pegar aqui, ó, para fora e vem aqui dentro, ó. Então, esse ângulo beta aqui, ó, ele quer saber, é o exterior. Então, aqui vale quanto? Vale beta, aqui vale quanto? Aqui vale alfa, não é isso, ó? Então, vamos ao seguinte, ó. Então, esse ângulo aqui é o mesmo desse aqui, ó. Ele quer saber a razão desse para esse aqui, ó. Então, vamos analisar. Então, esse ângulo aqui, ó, o de fora, eu vou botar o ângulo B, ele é um módulo do DA, ou AD, do arco AD, menos esse menor I, vai ser em o CE dividido por 2. Beleza? Agora, esse ângulo B, e ó, nós temos lá o ângulo, é quanto? É beta. Esse ângulo DA, e nós já temos ele, é quanto? Alfa. Menos o CE também é quanto? Beta, dividido por quanto? Por 2. Fazendo cruzado, ó, vou ter 2 beta é igual a alfa menos o beta. Passa o beta para lá, ó. Então, 2 beta mais 1 beta é igual a alfa. E vai dar 3 beta igual a alfa. Ou quer saber a razão do alfa pelo beta que nós nomeamos? Passa o beta dividindo. 3 igual a alfa dividido pelo beta. Ou seja, a razão entre esses dois ângulos vai dar quanto? Vai dar 3. Então, veja bem aqui, ó. Para quem não entendeu direito, ó. Vou apagar novamente. Certo? Ó, a figura que ele me deu foi só assim. Então, nós temos aqui, ó. Ele me disse ele me disse o ângulo OAD, tá aqui, ó, aliás, o ângulo AOD, tem que traçar aqui, não é isso? Ó? O ângulo AOD, nós nomeamos de alfa. Então, aqui é um ângulo central. Então, esse aqui também é o ângulo central alfa. Se for 30 graus, era 30. E o ângulo BOC, tá aqui, BOC. Então, eu chamei esse ângulo de beta. Então, esse aqui é beta, ângulo central. Esse ângulo também é central, também é beta. Mas como esse lado BC é igual a esse lado AD, ó, esse lado é igual a esse. E esse é o raio, ó, do centro até o segmento da reta, é o mesmo do raio. Então, esse raio é igual a esse, igual a esse. Dois ângulos, dois lados iguais, dois ângulos internos iguais. Então, se eu pegar, levar em consideração só essas duas secantes, tá aqui, ó, eu vou ter esse arco, é o alfa, nós descobrimos, esse outro arco é o beta, e aqui vai ser o ângulo excêntrico exterior. A gente calcula como o ângulo excêntrico exterior, eu botei aqui de B. Eu vou pegar o segmento DA menos o segmento CE e dividir por 2 em módulo. O DA é alfa, o CE é beta, dividido por 2. E esse ângulo B é o beta, ó.
Então, quando você fizer cruzado, você vai encontrar a razão igual a 3. Beleza? Simples, né? Então, nós ficaremos por aí. Na próxima aula, nós damos continuidade. Tente fazer a terceira questão. Depois posso até mandar para vocês a resolução da terceira, viu? Um abraço a todos. Fique com Deus e até a próxima.